Deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas, ata da 53ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de junho de 2019, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal. Às 9 horas do dia 13 de junho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso, Ricardo Alba, Coronel Musselin e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Márcios Machado, Bloco Social Liberal, João Amin e Ivan Nats, Bloco PP, PSB, PRB e PV, e Fabiano Luz, PT. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 64/2018 e 88/2019. Foram aprovados os pedidos de informação números 258 e 259/2019 e as moções números 275 e 276/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 692 a 695/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 831 a 838/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação da senhora deputada Marlene Fengler, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora Tamis Durante fizesse uso da palavra para divulgar o projeto Tour Social, desenvolvido pela entidade Hop House. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para sexta-feira, às 19 horas, no município de Curitibanos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 4ª sessão solene da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de junho de 2019, sob a presidência do deputado Nilson Berlanda. Às 19 horas do dia 14 de junho do ano 2019, nesta cidade de Curitibanos, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Curitibanos, José Antônio Guidi. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Curitibanos, vereador João Reus de Camargo. Excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Scudelarc. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Curitibanos, Roque Stangerlin. Senhor comandante da Guarnição Especial da Polícia Militar de Curitibanos, Tenente-Coronel P.M. Luciano Camioto. Senhora Delegada Regional da Polícia Civil, Roxane Fávero Pereira Venturini. Senhor Diretor do Campus da UFSC Curitibanos, Juliano Gil Nunes Rendelt. E Senhora Diretora da Universidade do Contestado, UNC, Ana Paula Della Justina.
e a senhora Ruth Ramos do Carmo, neste ato, representando a senhora presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Curitibanos. Alba Pelissaro. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua proposição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 150 anos de emancipação político-administrativa do município de Curitibanos. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Maurício Scudelarque. No momento seguinte, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome das instituições homenageadas o senhor superintendente da Fundação Hospitalar de Curitibanos, Hospital Hélio Anjos Ortiz, Marcelo Antônio Passolini. Também fizeram uso da palavra os senhores João Reus de Camargo e José Antônio Guidi. E, finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão especial para segunda-feira, às 19 horas. Antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino municipal de Curitibanos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 10ª sessão especial da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de junho de 2019. Sob a presidência do deputado Padre Pedro Baldiceira. Às 19 horas do dia 17 de junho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Senhora presidente da Santur, Flávia Di Domenico. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, excelentíssimo senhor prefeito do município de São Bonifácio, Ricardo de Souza Carvalho, excelentíssimo senhor prefeito do município de Anitápolis, Laudir Pedro Coelho, excelentíssimo senhor prefeito do município de Santa Rosa de Lima, Salésio Vimes, e senhora coordenadora-geral da Fundação Estadual da Associação Acolhida na Colônia, Rosângela Benetti Vanderlinde, senhor coordenador-geral da Associação Acolhida na Colônia em Costas da Serra, Fernando Monteiro, e senhora deputada estadual no período 2006-2018, Ana Paula Lima. Ato contínuo. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração dos 20 anos da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Na continuidade, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. E, na sequência, a senhora presidente o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados a senhora Luísa
CUSIC e, em nome da instituição homenageada, a senhora cofundadora da associação acolhida na colônia, Thaís Costa Guzatti, também teceu seu pronunciamento a senhora Ana Paula Lima. Finalizando, senhor presidente, agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convidou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, era as atas para o dia de hoje. Com base no regimento interno desta Casa, dou por aprovada as atas que acabam de ser lidas. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações. Orador inscrito para falar pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Sargento Lima. Senhor presidente, membros da mesa, meus pares de ofício, nobres deputados, boa tarde, Santa Catarina, boa tarde, Florianópolis, boa tarde. Bom, venho aqui à tribuna hoje com muita alegria parabenizar o governo do Estado de Santa Catarina, figura do senhor governador Carlos Moisés. Eu tenho acompanhado os números e os indicativos de tudo aquilo que é feito, está sendo feito por todo o Estado de Santa Catarina, e não poderiam ser melhores, né? Numa análise comparativa a anteriores, e é assim que nós devemos trabalhar, baseado em dados, baseado em números, em comparações, né? E assim nós fazemos, e as comparações nos levam a acreditar que realmente há algo de novo, que alguma inovação está acontecendo. E isso é importante, e o que me traz bastante orgulho para mim e para os meus colegas de partido, termos nos esforçado tanto no período eleitoral, para que a gente conseguisse hoje poder chegar aqui nessa tribuna e, de forma muito orgulhosa, poder dizer que valeu a pena todo o esforço e agradecer não só ao governo, mas a todos os secretários, a todos aqueles que se empenharam, e que isso é uma grande equipe que se esforça para realmente mostrar, através dos números da representatividade, que algo novo está acontecendo. Com muita alegria, recebi o nosso governador na cidade de Joinville. Fomos agraciados durante essa visita com algo que faz muito tempo que nós esperávamos, há mais de 8 anos nós estávamos esperando, que era a recuperação do eixo industrial, né? Uma obra que está avaliada em torno de 40 milhões de reais, e esses números eles não fazem ainda jus àquilo que representa e por aqui passa, por aquele pequeno trecho ali. Como sempre gosto de reforçar, dali saem e chegam riquezas a todo instante, riquezas que ajudam a custear cada benesse que é estendido ao cidadão. Não existe nenhum outro lugar que a gente deva procurar a dignidade, a não ser pelo trabalho. E, governador, tem sido digno e tem honrado, e tem sido motivo de alegria para mim poder comemorar isso aí. Mais 6 milhões, deputado Mocelin, que foram destinados aos bombeiros voluntários, que serão parcelados em parcelas. Nos lembramos, durante a campanha política, ali, junto com o governador, das fake news que foram derramadas aos milhares, dizendo que esse governo ele vinha para acabar com o bombeiro voluntário. E eu me lembro bem, no saguão de um hotel, fizemos um vídeo, eu e o governador, falando, e me lembro bem de uma frase dele: não existe bombeiro ruim. E por falar em bombeiro bom, meu nobre amigo, fique à vontade, senhor deputado. Obrigado, deputado Lima. E não sei se você lembra, mas eu estava junto contigo, Lembro. o governador, fazendo o vídeo. Eu estava
os 3 anos que fiquei no comando geral, a gente fez convênio com praticamente todos os bombeiros voluntários e, inclusive, repassando os recursos das vistorias do projeto para eles. Então, quero aqui também reforçar tuas palavras e parabenizar o governo do Estado. Eu estive também lá em Joinville, nos atos de entrega de recursos, tanto para o Teatro Bolshoi, para os bombeiros voluntários e para acesso ali no setor industrial, duplicação, e eu vi a satisfação da população, os empresários do litoral norte, do norte do Estado, com o atual governo do Estado, que ele está cumprindo promessas de governos passados de obras iniciadas e não concluídas. Ontem também eu estive acompanhando o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, junto com o governador Moisés, e que ele colocava que é prioridade número 1 a conclusão da BR-470. E ele colocava outras BRs, a 282, deputado Nadal, a nossas rodovias lá do norte, do oeste, e eu colocava para ele a necessidade também da 163, de olhar com atenção, porque é uma das piores rodovias federais do Estado, e também a 280 ali do norte do Estado, que são prioridades hoje do governo. Ele disse, algumas obras vão ser prioridades, e essas estão sendo prioritárias para o governo federal. Então, parabenizar tanto o governo do Estado como o governo federal de cumprimento dos projetos. Ele disse, nós não vamos iniciar obras novas enquanto nós não concluirmos as que foram prometidas, aperto de mão, promessas, e são inúmeras obras dentro do Estado que estão inacabadas. Então, esse é um compromisso realmente de alguém que está querendo fazer o melhor para Santa Catarina. Obrigado. Parabéns. Valeu a pena, né, coronel? Com certeza valeu a pena. Valeu a pena. Deputado Scudlac. Deputado Sargento Lima, parabenizar a Vossa Excelência e parabenizar também o governador. Dizer que na semana passada recebi um convite de umas lojas maçônicas de Joinville e eu estive lá na Jorpeme. E na Jorpeme, inclusive, falei o nome de Vossa Excelência, do trabalho que tem feito em defesa de Joinville e da região. E entre os pleitos apresentados lá, estava dessa obra. E eu disse, o governador, dentro já das possibilidades financeiras do Estado, está escolhendo algumas prioridades de cada região e vem a Joinville. Eu acredito que seja a obra, que é o acesso lá do Distrito Industrial até a 101. Isso então, mesmo. para felicidade, foi essa obra que o governador anunciou. Então, ao contrário de tanto tempo que o Estado esteve paralisado nas suas obras prioritárias, nesse pouco tempo de governo, o governador Carlos Moisés já tem atendido. Até vi que o colega Ivan Nates fez uma crítica que a região de Blumenau ainda não recebeu, mas tenha certeza que o governador vai em cada região anunciar uma obra prioritária. Parabéns, então, pela abordagem, Sargento Lima. Obrigado, deputado, meu nobre colega. Ali faz parte do programa, né, Novos Rumos, não é isso? Então, e novos rumos estão vindo mesmo, pode ter absoluta certeza. Eu vejo o empenho de cada um aqui dentro, conversávamos anteriormente, o deputado Alba, justamente sobre essa situação ali de Blumenau, ali, e existe um cronograma, né, e esse cronograma, com absoluta certeza, vai ser seguido até agora, tudo aquilo que foi acordado em campanha, e mesmo assim, assumindo compromissos que nem mesmo eram deles, está sendo vindo realizado. Tenho acompanhado o empenho, né, do coronel Mocelin ali em relação à situação da divergência ali de assuntos de pesca ali dentro ali. Parabéns, deputado, és um guerreiro. Tenho certeza que a população de Itajaí está enxergando isso aí, tá? Eu acredito que ali foi uma colocação um pouco fora de toada ali, mas eu acredito que o senhor vai trazer o melhor entendimento para todos agora. Me permite mais um segundo? O senhor manda aqui. Ontem mesmo eu conversei com o governador e o secretário Douglas Borba sobre essa situação do incentivo à pesca para o sul do estado ou lá para Itajaí. E eles colocavam categoricamente que isso não vai acontecer, que nós temos que tratar o setor pesqueiro como um todo no estado. São
incentivos fiscais para as categorias para o Estado, para desenvolver o Estado, e não um município em detrimento do outro. Então, isso foi bem colocado, tanto para o governador do Estado, como para o secretário Douglas Borba, que ele também faz parte da comissão dos incentivos fiscais, de concessão ou não. Então, isso a gente quer deixar a população de Itajaí, região, bem tranquila quanto a isso. Podem ficar. Eu acompanhei os esforços do senhor ali, surpreendentes. Deputado Alba. Deputado Lima, obrigado pela parte. Eu acredito que a pessoa tem que ser muito desinformado para falar que o governador não está olhando para o Vale do Itajaí, mas muito desinformado mesmo. Convênio com a FAPESC em Blumenau de R$800 mil foi um dos primeiros convênios a ser renovado com o Entra 21. O Hospital Santo Antônio de Blumenau, que recebe 748 mil de custeio mensal, vai passar a receber 1 milhão por mês. O Hospital Santa Isabel, em Blumenau, que até ontem não recebia R$1 do governo do Estado, vai passar a receber R$1 milhão por mês. O posto de emissão de passaporte, que não é só uma reivindicação de Blumenau, da Polícia Federal, posto de emissão de passaporte, que vários na região lutam, uma reivindicação empresarial, comunitária do Médio, do Alto Vale. O governador matou no peito, chamou ao meu lado o superintendente da Polícia Federal e está engatilhado aí para o ano que vem para Blumenau. Então, não dá para acreditar que tem deputado que vem aqui, usa a tribuna e que fala que em 5 meses o governador não fez nada para Blumenau. É muita má informação, né, para utilizar aqui. O governador, sim, ele inclusive esclareceu, não incluir as obras de Blumenau no pacto Novos Rumos, porque haverão novos pactos ainda, novos rumos, aquele foi o primeiro, e porque as obras de Blumenau, mais 30 segundos para concluir, deputado. A SC-108, a Antônio Raio, que liga Brusque a Itajaí, a Jorge Lacerda, já haviam sido iniciadas na gestão governamental anterior. Então, seria demagogia da parte dele incluir e falar, é minha obra, sendo que são obras que vão ser dada continuidade, agora já estão sendo tocadas. Tanto Antônio Raio, a Jorge Lacerda, falta recomeçar a SC-108 em Blumenau. Então, é má intenção. É má intenção, porque a gente comprova que o governador está olhando sim para o Vale do Itajaí. Mais 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Na sequência, concedo questão de ordem, Vossa Excelência. Para conclusão, governador, parabéns, governador, por não ser aquele governador que atende uma única região, um piano de uma tecla só, que enxerga o Estado de Santa Catarina não como uma colcha de retalhos, mas como um torrão único, sendo justo, sendo claro e sendo objetivo e fazendo aquilo que foi prometido que seria feito, cumprindo um compromisso firmado. E, para finalizar, valeu a pena cada voto pedido ao senhor governador Carlos Moisés. Muito obrigado. Questão de ordem, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, deputadas, deputados. Quero cumprimentar de forma muito especial o doutor Otávio Nese, que ele é do Hospital de Olhos daqui do Lions de Palhoça, no qual acabei de receber, presidente, um levantamento feito pelo doutor Otávio, o que falta para colocar em funcionamento o Hospital de Olhos do Lions Clube. E a gente tinha estimado um valor de R$3 milhões. E como é que pode, senhor presidente, a seriedade de uma instituição, no qual aqui o doutor Otávio fez o levantamento, R$2.483.000, para colocar o hospital a funcionar e cumprir a sua função social. Todo o levantamento está aqui, feito com empresas de seriedade, idoneidade, e assim agora entregaremos ao governo do Estado para que nos ajude nessa grande missão, uma vez que todos os deputados assinaram a frente parlamentar de apoio ao Hospital de Olhos, que vai beneficiar a Grande Florianópolis, o Sul, o Norte e também a região serrana. Muito obrigado, presidente, pela parte. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, lideranças que a gente vê aí na Assembleia. Primeiro registro que eu queria fazer, está aqui o deputado Felipe Estevão, que é o presidente da Comissão de Pesca, e que hoje eu estive conversando com o deputado Felipe Estevão, já que amanhã
a Comissão de Pesca receberá uma caravana de pescadores de todo o nosso litoral, né? Nessa questão, principalmente da pesca do camarão. Nem eu sabia que o camarão vem do sul, vem até o estado do Rio Grande do Sul e não sobe, deputado Titon. Camarão só vem mais ou menos até o estado do Rio Grande do Sul. Estava proibida a pesca a menos de 3 milhas, né? Seria isso. E agora, numa legislação, deputado Silvio, do Rio Grande do Sul, proibiram a pesca até 12 milhas marítimas. Mas isso só poderia ser por lei federal, não pode um estado legislar sobre mares, né? E aí criou um transtorno. Os nossos pescadores de todo o estado de Santa Catarina e de outros estados estão proibidos lá, sendo fiscalizados, sendo autuados, e há uma mobilização. Então, principalmente do município de Penha, vem uma comitiva amanhã com o prefeito municipal, vários deputados já se manifestaram, deputado Ivanates, deputada Paulinha, em defesa dos pescadores. Mas eu fiquei muito feliz hoje de ver que o deputado Felipe Estevão, presidente da comissão, inclusive já entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Estado para fazer a defesa do Estado desse direito e dos pescadores do nosso Estado. Então, parabéns, deputado Felipe Estevão, pela pronta ação de Vossa Excelência em defesa dos pescadores de Santa Catarina. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu levantaria, até me inscrevi para levantar essa questão de grande impacto. Imagina a indústria pesqueira toda desabilitada, 12 milhas, águas consideradas federais ou até internacionais. Então não tem porquê, até porque, por exemplo, hoje nós estamos num momento de águas quentes, não deu águas frias, o tempo não esfriou, tem uma tainha passando fora dessas milhas que são permitidas a pesca, e depois outros estados, os americanos, às vezes com a pesca de drone, vão matar. E não tem por que nós se degladiar. Imagina que ele está lesando toda uma classe de pescadores, de trabalhadores, que muitos desses barcos até usam os portos do Rio Grande do Sul para descarregar suas mercadorias, girando a economia. Então gera todo o impacto, e eu não sei por que o governador, numa infeliz ideia, ou quem fomentou essa ideia, de criar essa lei. Então é uma lei até inconstitucional, mas estamos trabalhando forte nisso. E eu quero também aqui deixar bem claro a participação de todos os deputados, né, o nosso líder, a deputada Paulinha, todos os deputados que estão na luta, engrossando as fileiras de defensores da classe dos pescadores. Eu recebi milhares de ligações, amanhã certamente vai ter no mínimo umas 500 pessoas, são lideranças de todo o litoral catarinense que estão preocupados. Isso quebra a indústria da pesca. A pesca extrativista tem muito ainda a se explorar, tem uma Amazônia Azul na costa catarinense que não é tão explorada, e agora estamos, né, 2 estados que sempre funcionaram em boas parcerias na pesca, uma lei que pode começar a segregar, nos dividir, e outra, toda uma classe perde. Então, parabéns ao nosso querido deputado que se manifestou, e a gente está engajado nessa luta, não é só eu como presidente da Comissão da Pesca, mas todos os deputados estão muito engajados e do lado do pescador catarinense, sempre para defendê-lo, que ele possa crescer e fomentar a economia do Estado. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Felipe Estevão. Ouço também a deputada Paulinha. Meu querido deputado Maurício, eu vou ser breve, porque corroboro a fala do presidente da Comissão de Pesca. Quero dizer a Vossas Excelências que nós vamos encaminhar hoje um documento para o gabinete dos 40 parlamentares para atualizá-los do que significa essa proibição, essa imposição que nos trouxe o Estado do Rio Grande do Sul, e que ela afeta não apenas a nós, mas os estados vizinhos também do Sul e Sudeste que praticam a pesca, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Eu peço até a Vossa Excelência que reitere um convite que nós fizemos à Procuradoria-Geral do Estado, que acompanhe esta reunião, porque é o Estado de Santa Catarina que está afetado, então nós entendemos, até mesmo por aconselhamento do pai do João, o Espiridão estava lá ontem e disse, gente, isso é um caso para a Procuradoria-Geral do Estado ingressar com uma ação na defesa dos interesses da economia catarinense. Então,
eu reitero esse pedido também, esse convite, para que todos estejam amanhã conosco na reunião das 11 horas, e parabéns ao deputado Maurício, que tem também esse carinho, essa preocupação com o nosso pescador. Obrigado, deputada Paulinha. Realmente, desde o início desse problema, eu fui provocado lá pelo vereador Isaac, do município de Penha, onde nós temos uma grande colônia de pescadores, uma preocupação muito grande com a economia, com as famílias que trabalham diretamente ligadas à pesca. Então, estaremos amanhã participando dessa reunião, e o deputado Felipe Estevão, que já acionou a Procuradoria-Geral do Estado para adotar as providências necessárias em defesa do pescador catarinense. Obrigado, senhores deputados. Tem mais um assunto, presidente, deputado Mauro. Nessa minha ida a Joinville, na semana que passou, eu tive a oportunidade de conhecer o cirurgião plástico Eduardo Messias Martins de Oliveira. E ele, como cirurgião plástico, ele é especializado na questão da cirurgia de orelha grande, ou orelha de abano, como chama. E ele relatou um projeto, deputado Caro Preso, que ele desenvolve lá no município, em parceria com o Rotary Club de Joinville e Manchester, do Lions Club e de empresas da cidade. Ele é um projeto voltado às crianças que sofrem o preconceito por terem orelhas de abano, e está sendo desenvolvido, então, em Joinville, e ele pretende levar esse projeto para outros municípios do nosso estado. A proposta é oferecer cirurgia gratuita a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, de baixa renda, que são vítimas de bullying na escola ou na comunidade. Uma cirurgia desse tipo, no particular, custa em torno de R$ 7.500. Por meio do projeto, a família só terá gastos com os remédios e pós-operatório. Se os parentes da criança tiverem condições de ajudar, cobra-se o valor simbólico de R$ 500, que serve para custear a própria cirurgia e contribuir para que outras pessoas possam ser operadas. O projeto Orelha de Abano prevê a realização de pelo menos 2 cirurgias gratuitas por mês, dependendo da demanda. O médico explica que a operação é de um grau de complexidade médio, mas a recuperação é rápida. Segundo o doutor Eduardo Messias Martins Oliveira, as cirurgias são feitas na clínica, no bairro América, e com o mesmo cuidado com as cirurgias que são pagas. Então, ele faz de forma gratuita. Segundo o doutor Oliveira, lá, o doutor Messias, de 2% a 5% da população tem esse problema de orelha de abano. E o que acontece? As crianças, na escola ou nas suas atividades esportivas, começam a ficar retraídas, não dizem o que é, não querem mais participar de escolinha de futebol, casos de aluno que só vai com roupa, com capuz ou com touca para as escolas, e ele fez um relatório aqui de professores mostrando a mudança que alunos tiveram após fazer essa cirurgia. E nós queremos levar esse projeto do Dr. Messias para todo o estado de Santa Catarina. Tem um projeto de lei, número 6.075, 2003, do deputado Guilherme Campos, mas que foi arquivado. Esse projeto é a nível federal. Mais 30 segundos, deputado. É um deputado de lei um projeto de lei de um deputado federal estabelecendo que o SUS
tem que custear essas cirurgias, porque isso aí é igual aquele caso das jovens que têm um seio avantajado e que o SUS não quer fazer porque entende que é estética. E às vezes não é estética, às vezes é questão de saúde, afeta a coluna, e assim é com o projeto Orelha de Abano. Então nós temos... Mais 30 segundos. Obrigado. Nós temos que levar adiante esse projeto para levar o Estado de Santa Catarina. Eu vi aqui a Escola Municipal João Costa, Escola Municipal Elizabeth von Dreyfus, Escola Tereza Mazzoli, Escola Prefeito Luiz Gomes, alunos de todas essas escolas de Joinville já foram atendidos. Próximo horário, ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Ana Caroline Campanholo. Boa tarde, senhores deputados e aqueles que nos escutam e nos assistem pelos canais midiáticos da Assembleia. Gostaria de começar concordando com o meu colega deputado Coronel Mocelin sobre a nossa preocupação e a nossa intenção de pedir esclarecimentos e resolver as questões acerca da pesca no nosso município de Itajaí, que recentemente completou seu aniversário. O assunto que eu venho trazer à casa hoje tem a ver com a greve do último dia 14. Como é comum a esse tipo de greve, que tem como bandeira Lula livre, ou combate à reforma da Previdência, supostamente recursos pela educação, acontece em um dia, como qualquer manifestação de esquerda, acontece em um dia de semana. E como em qualquer greve dessa natureza, praticamente quem para de trabalhar é quem muito pouco já trabalhava, né? Então, esse é um dos problemas. Por isso, eu gostaria de trazer aqui para casa algumas imagens do que foi do que foram essas manifestações em Santa Catarina na última sexta-feira, por favor. Vocês vão ver algumas imagens do pouco pacifismo de quem parece querer nos convencer de que luta pelo bem geral. Vocês estão vendo algumas imagens aí? Isso, pode voltar, por favor? Isso é o que você vê no portão da UFSC e da UDESC, que foram bloqueados. Os alunos, provavelmente com aquiescência e até com o apoio de alguns professores, usaram lixeiras e pneus para bloquear a passagem. Esse tipo de manifestação foi recorrente em todo o país, mas aqui em Santa Catarina eu trago alguns destaques. Só na nossa cidade, na capital, foram 2 incêndios registrados, um por volta das 7 da manhã na Avenida Saudade e o outro na Rua Deputado Antônio do Vieira, no Pantanal. Esse pessoal que queimou os pneus é a mesma turma New Age, Meio Ambiente, Tartaruga, que depois fala sobre preservar o meio ambiente. E no dia da manifestação queimar pneu. Primeira incoerência da galera, né? Essa daí. A segunda é que os manifestantes pela suposta qualidade de educação estavam impedindo os estudantes que queriam estudar. Então, vamos para alguns exemplos. 5 horas da manhã, estudantes, e durante o dia inteiro, estudantes se concentraram na entrada da UFSC. Olha o depoimento de um estudante, esse sim, um estudante, que acorda cedo para estudar, né, para fazer algazarra. Um estudante de doutorado em economia, Adriano Maia, aguardava a liberação do portão para poder entrar no prédio e assistir a última aula do semestre. O que o nosso amigo Adriano encontrou quando saiu de casa? Isso aí, ó, essa balbúrdia aí. O que revolta mais ainda é que quando essa galera enche a nossa galeria, Vossas Excelências, meus colegas deputados, muitas vezes se comovem em agradar essa turba. Nem todos os estudantes e nem todos os professores são desta mesma natureza, desse mesmo ímpeto, e eu vou demonstrar isso agora. Mas, no geral, é essa turba que enche a galeria para pressionar os deputados. Continuando. O Adriano deu um depoimento ao repórter explicando a sua situação. Olha só, eu estou esperando o meu professor responder. Essa é a última aula do semestre e é muito importante para mim. À tarde eu tenho outro compromisso com um professor que veio dos Estados Unidos e espero que ele consiga entrar também.
Olha só, é pela educação esse tipo de manifestação que impede o estudante? Na UDESC, a mesma coisa. A entrada também foi bloqueada por funcionários. E lá na UDESC, uma das funcionárias que trabalha lá, a Salete Bortolin, foi entrevistada também. Ela é cozinheira na universidade e ela disse o seguinte: nós chegamos cedo para trabalhar e está tudo fechado. Ninguém entra e não conseguimos sequer armazenar os alimentos que precisam de refrigeração para não estragar. A dona Salete Bortolin, que eu quero parabenizar por ter dado essa consciente declaração, espero que esse pronunciamento chegue até ela sim é o verdadeiro proletariado. Essa mulher que acorda cedo, pega 2 conduções para chegar no trabalho e não conseguir entrar. Esta é uma representante legítima do proletariado. Não essa galera da balbúrdia que fica trancando a passagem de todo mundo. A mesma coisa aconteceu com alguns centros de educação infantil, né, as creches. E aí o que eu faço com a mãe proletariada que tem que trabalhar? Só porque a galera da balbúrdia quer falar mal das propostas do presidente. A mesma coisa aconteceu com o transporte e com o trânsito. A paralisação do transporte coletivo causou transtornos na Grande Florianópolis. Uma moradora do Cobrasol, Cláudia Ferreira, quero deixar também a minha solidariedade a ela, disse o seguinte: complica essa greve, né? Eu trabalho no centro e vou ter que voltar de carona e procurar carona para ir para o trabalho. Então, minha solidariedade também à Cláudia Ferreira. E, por favor, pode passar mais um slide. Além disso, bloquearam a SC também com pneus queimados. Pode passar mais algumas imagens, como vocês estão vendo aí. Que lindo, que democrático. Mais uma, por favor. Vandalizaram obras públicas, como o nosso túnel Antonieta de Barros. Pode passar. E aí você tem uma imagem. Não sei se pode isso, né? Fica aqui a pergunta: o sindicato pode entrar dentro da universidade pública para distribuir pão com linguiça? O que é muito importante também, diga-se de passagem, né? E sobre esse problema eu quero trazer o depoimento de um professor. Nem todos os estudantes são desta índole, nem todos os professores também são assim. E eu trago para cá o depoimento do professor Sérgio Colli. Eu ia falar do currículo dele, só que tem 27 páginas. Eu não tenho como ler 27 páginas de currículo. Mas, resumidamente, ele é engenheiro mecânico, com mestrado e doutorado na mesma área. Ele trabalha há 43 anos na mesma instituição pública. 43 anos como professor titular. Ele foi coordenador de projetos de cooperação internacional com a Alemanha para implantação de energia solar, etc. E eu trago aqui para casa o depoimento do professor Sérgio Colli. Ele gravou uns vídeos, nós temos algumas imagens. O professor é autor de um livro de mais de 1000 páginas sobre termodinâmica clássica. Um professor verdadeiramente brilhante. Sabe o que aconteceu com esse cidadão florianopolitano? Ele foi para o trabalho, como é seu dever, e o carro dele foi riscado, R$5.000 de prejuízo, riscado com os pneus furados, porque ele quis trabalhar. O problema é o seguinte: o cara não trabalha e quer impedir os outros de trabalhar. E aí é claro que esse cara vai ser contra a reforma da Previdência, né? Não quer se sacrificar nem pela própria vida, imagine pelo país todo. Por favor, pode passar o vídeo do professor Sérgio Colli. Quem riscou meu automóvel? Em vingança, porque estabeleci aqui e fui dar minha aula. Eu sou professor universitário do Departamento de Engenharia Mecânica da URSS durante 45 anos. Não me aposentei porque amo o que faço. Fui agraciado com todas as qualificações, as distinções, conforme meu currículo comprova. Sempre fui um lutador pela liberdade. Pois bem, fui lecionar hoje pela manhã. Chegando às 7h15, encontrei uma barricada na URSS, de estudantes todos muito novos. A impressão que me dava que não eram estudantes universitários, talvez alguns. Muito educadamente, eu interpelei a eles dizendo que eu deveria dar aula às 7h30. Afinal, meus alunos esperavam uma boa aula e estavam lá me aguardando. Meus alunos não foram levados à sedução das arruaças levistas. Muito amistosamente, muito polidamente conversei com eles. Tudo parecia estar em paz. Contra-argumentava de forma moderada. Me despedi e fui dar a minha aula, dizendo que era uma obrigação contratual, que eu tinha que cumprir. Quando voltei, encontrei meu carro absolutamente depredado, todo riscado, com profundidade nas laterais. O prejuízo certamente passará de R$3.500. Como professor universitário, eu tenho um único carro, não posso ter dois. Tenho um único salário. Minha esposa, depois de trabalhar
todo o tempo na educação, como professora modelo do Estado de Santa Catarina, está aposentada com R$ 2.300. Pois bem, estou aqui fazendo um apelo, não mais somente às universidades, não mais somente a meus colegas, que a sociedade brasileira deve se organizar para expulsar das universidades públicas o que eu denomino de bandidos da educação. Os vagabundos, meliantes, bandidos, que hoje vieram aqui depredar o patrimônio público, certamente não sabem sequer o que seja uma democracia. As universidades foram loteadas por partidos militantes radicais. Ponto. Olha, é revoltante ver um senhor de 43 anos de profissão da UFSC, um senhor dessa idade, vocês estão vendo a idoneidade dele, dá para ver só no jeito de falar dele, ser submetido a ter que arrancar a barricada para tentar passar para dar aula, e quando voltar o seu carro está dessa maneira. Então, quero deixar minha solidariedade ao professor Sérgio Colli e a todos os outros professores, que não são poucos, que ainda têm vergonha na cara de se distinguir dessa balbúrdia. Obrigada. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores pelo tempo de até 6 minutos. Na sequência, o próximo horário ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao Bloco Social Liberal, PSL, PL, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Com a palavra, o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense, e nesse discurso mais especificamente do Vale do Itajaí e de Blumenau. O pessoal aqui, meus colegas deputados, brincam comigo, falam que eu gosto de defender o governo. Não é que eu gosto de defender o governo, eu gosto do que é justo e eu gosto de quem trabalha. Por isso que eu tenho algumas informações para passar aqui para vocês hoje. Fui surpreendido com uma nota que veiculou nas redes sociais, assinada por algumas entidades, dizendo que o governador do estado não olha para o Vale do Itajaí, não olha para Blumenau, deputado Skudlak. E eu vim aqui esclarecer que nesses 5 meses de governo, alguns atos do governador foram justamente para beneficiar Blumenau e o Vale do Itajaí. Especificamente, aos alunos, aos estudantes de graduação e de pós-graduação. Foi dobrado o montante de recursos para o artigo 170, que, aliás, não vai beneficiar só Blumenau ou do Vale, vai beneficiar graduandos de todo o estado de Santa Catarina que se beneficiam com esses recursos. Dobrado. Artigo 171 da Constituição, pós-graduação. Foi dobrado também os recursos destinados à pós-graduação, beneficiando você, aluno universitário, de graduação e de pós-graduação. Em Blumenau, a renovação entre o convênio do Entra 21 com a FAPESC, R$ 800 mil renovados, em 3 parcelas, pagas pelo governo do estado, em 3 parcelas. Um programa de sucesso em Blumenau de formação de jovens para o mercado de trabalho. R$ 800 mil renovados, aliás, foi um dos primeiros convênios renovados, graças ao nosso empenho também. Um posto de emissão de passaporte, reivindicação antiga, não só de Blumenau, mas do Médio Vale, do Alto Vale, deputado Gerri, que todos que lá moram têm que se dirigir ou a Joinville ou a Itajaí para emitir o passaporte. Agora, nos reunimos na quarta-feira passada, eu, o governador, mais o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Cubas, e já está sendo tratado o posto de emissão de passaporte para Blumenau no início do ano que vem. Agora já começaram as tratativas e os preparos. O convênio hospitalar com o Hospital Santo Antônio em Blumenau,
Deputado Mocelin, o hospital recebe mensalmente R$ 748 mil. Vai passar a receber R$ 1 milhão por mês. Como é que o governador não olha por nós? Outro exemplo, o Hospital Santa Isabel, em Blumenau, no bairro Bom Retiro. Sabe quanto é que recebia, blumenauense? Nada. Não recebia R$1 do governo do estado. Não recebia nada. O governador vai fazer um repasse de custeio mensal que já está assinado. R$1 milhão por mês para o Hospital Santa Isabel, que é referência em transplante, não só no estado, mas no Brasil inteiro. Então, como dizer que em 5 meses de mandato o governador não olha por Blumenau? Vou repetir, como dizer que o governador não dá atenção para o Vale do Itajaí? Isso que eu trouxe exemplos de Blumenau, poderia falar de Timbó, poderia falar de Indaial, onde tem 3 reservatórios de água da Casan planejados, onde o gerador de energia vai ser entregue agora em agosto. Como falar que em 5 meses, fazendo tudo isso daqui, 6 ações, o governador não olha para Blumenau? Ah, mas teve o pacote de investimentos de 200 milhões, e ele deixou a gente fora, o Vale do Itajaí fora. Foi o primeiro pacote, não foi o único pacote. Repito, foi o primeiro pacote, não foi o único pacote. E o próprio governador falou: Alba, eu não inseri as obras que já estão em andamento em Blumenau, por elas já terem dotação e por já terem sido começadas nas gestões passadas, nos governos anteriores, com dotação específica, e a gente tem que dar continuidade, porque elas começaram e pararam nos governos anteriores. A gente tem que concluir essas obras. Eu poderia ter inserido no pacote, mas seria demagogia da minha parte. O que a gente tem que concluir essas obras. Como Antônio Raio, que liga a Brusque a Itajaí, a governador Jorge Lacerda, que está em processo de revitalização, a SC 108, que é a Via Expressa em Blumenau, tem que concluir. Ele poderia sim ter inserido, mas seria demagogia da parte dele. Agora, dizer que o governador não olha por Blumenau porque ele fez investimentos necessários em outras regiões do estado que são carentes e que precisam também desse investimento, é demagogia, é sofrer por antecipação. E no nosso caso, está aqui, 6 ações relevantes do governador Carlos Moisés para Blumenau, para o desenvolvimento da saúde, para a área tecnológica, para a educação, levando o desenvolvimento, e vai levar muito mais. E ele já falou que vai levar muito mais, e falou: em julho estarei em Blumenau dando boas notícias. Concedo à parte, deputado Mocelin. Obrigado, deputado Alba. Quero reforçar tuas palavras também. Queria deixar bem claro que essas ações que o governo do estado fez, esses 200 milhões, deputado Alba, eles são com recursos próprios e para dar continuidade de obras que os governos passados deixaram. São obras que foram iniciadas, paralisadas, são mais de 160 obras no estado que estão nessa situação. Então, o governo está concluindo as obras que já estavam nos governos passados e o governador pegou o estado na categoria C. Significa que nós não temos condições de fazer nenhum financiamento para fazer obras novas. Eu conheço o governo do estado há muitos anos, eu acompanho o governo do estado há muitos anos, e eu sei que normalmente investimentos são feitos com financiamentos, e o governo do estado basicamente paga custeio. O governador Moisés ele está fazendo investimentos com recursos próprios até conseguir melhorar a categoria do estado e aí sim poder fazer financiamento em novas obras no estado. E eu quero fazer o registro que o ministro Tarcísio falou ontem. Quantas vezes o Moisés esteve lá em Brasília, na gabinete dele, solicitando empenho para BR-470, que ontem ele disse que era a prioridade número 1 do governo federal. Então, acho que isso também cabe um registro. Obrigado e parabéns pelas tuas palavras. Obrigado, deputado Mocelin. Cabe fazer o registro aqui que Blumenau foi uma das primeiras cidades visitadas pelo governador Moisés, e que não fez como os governadores anteriores, que foi lá, renovou o convênio de transporte escolar, ficou 1 hora na cidade e vazou, foi embora. Não, o governador Moisés foi lá
e ficou quase 24 horas na cidade. Se reuniu com o prefeito, se reuniu com lideranças empresariais no gabinete do prefeito, visitou uma cervejaria, foi no Festival da Cerveja, foi no Hospital Santa Isabel, a quem ele já tinha destinado o helicóptero, e daí surgiu o convênio que nós buscamos junto à Secretaria de Saúde. Como dizer, diante de todas essas ações, que o governador não está olhando para Blumenau e para o Vale do Itajaí? É negar os fatos, é negar a realidade, é criar espuma, não sei qual a intenção. Deputada Paulinha. Meu querido deputado, eu não tenho dúvida alguma que muito do empenho do governador se deu em razão da sua competência, da sua habilidade em aproximá-lo da sua terra, que é Blumenau, e eu quero lhe dizer que fico muito, muito feliz pelas ações, principalmente aquelas fundamentadas na saúde. E eu faço essa parte aqui para também compartilhar com os colegas que, recentemente, nós tivemos uma reunião com a presença de Vossa Excelência e do deputado Mocelin na Anfre, ali que é um pedacinho também do Vale do Itajaí, para discutir a situação do Marieta, do Ruth, e peço a Vossa Excelência que nos auxilie aí, sob a liderança do governo, para que esses investimentos também cheguem àqueles hospitais que, sabes, estão cada dia com problemas mais agravados. Hoje, na Anfre, foi feita uma reunião em que o prefeito Fabrício decidiu que não tem mais como manter a porta aberta da urgência e emergência. Isso vai chegar para o Marieta. Se o governo do Estado não intervir imediatamente, pessoas vão morrer ali no Vale do Itajaí. Então, também conto com Vossa Excelência para nos ajudar. Mas também aqui, reitero que é justo dizer que o governador, sim, tem prestado esse apoio fundamental à cidade de Blumenau, principalmente no que concerne à saúde. Com certeza, e em termos de infraestrutura, vai ter pacote sim, contemplando o Vale do Itajaí, o governador garantiu isso aí. Agora, o que não pode ser vinculado nas redes sociais é que o governador virou as costas. Isso é mentira, isso não é verdade. E, inclusive, a batalha que eu presencio ao lado do governador, lutando pela 470, que trouxe o ministro para a entrega de 8 quilômetros, que em termos de quilometragem pode ser pouco, mas em termos de comprometimento é muito, porque vivemos aí 15 anos de governo de esquerda que construía porto em Cuba, hidrelétrica na Nicarágua, linha de metrô em Caracas, e que não botava R$1 na 470. Agora sim, o governador Moisés e o presidente Bolsonaro tem o compromisso de entregar a obra, os 4 lotes, os 70 quilômetros até 2021, e isso é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, para o turismo e para a preservação da vida dos catarinenses. Só no ano passado foram 102 mortes na 470. Então, como reclamar de um governador que, diante de todas as dificuldades, está entregando para os catarinenses? Como reclamar do presidente Bolsonaro, que diante de uma república quebrada, está entregando para o Brasil e está tendo a coragem de fazer as reformas necessárias que esse país precisa? Vamos construir, gente. Vamos construir, que de reclamar tem um monte de gente. Concedo a parte ao deputado Vicente Caropreso. Obrigado, deputado Alba. Eu gostaria que Vossa Excelência declinasse a respeito de quais entidades subscreveram aquele manifesto contra o governador. Obrigado. Prefiro não comentar, deputado, porque não tenho nada pessoal contra essas entidades, mas cometeram um equívoco. Eu elenquei 6 atos específicos para Blumenau, batalhados pelo governador, isso sem falar na BR-470, em um trecho de 8 quilômetros de Gaspar Ilhota, mas que beneficia a todos da região. E quem está aqui nesse parlamento, quem acompanha o governo do Estado, sabe que o governador está dando sangue, suor e lágrimas para desenvolver toda a Santa Catarina. Então é injusto fazer críticas infundadas, é injusto criar o caos sobre fatos que não se verificam na prática. Agora, nós temos que fazer sim, é a união, é trabalhar por Santa Catarina, é a união do privado com o público, das entidades empresariais com o poder público municipal e estadual, é a união do parlamento com o executivo, e parar de reclamar e somar esforços para desenvolver a nossa cidade, a nossa região, e o nosso estado e o nosso país. Aí sim, a gente vai ter uma nova república nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.
Esta presidência comunica com muita alegria a presença dos alunos da Escola Lauro Miller de Florianópolis, acompanhados da professora Crislene dos Santos, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos a acompanhar nossa sessão. E também com alegria comunicamos a presença da turma de Informática e Empregabilidade da Ação Social da Sindalesc, Sindicato da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em parceria com a Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó. Sejam bem-vindos também a este Parlamento. Próximo horário destinado ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. O deputado Alba está praticamente lançando Moisés já para a sucessão do Bolsonaro, né? Pela empolgação dele, é o mínimo. O coordenador da campanha, Ricardo Alba, lança Moisés à sucessão de Bolsonaro. Não sei se está a favor do Moisés ou contra o Bolsonaro. Então, queria cumprimentar a todos, a todas. Boa tarde, estudantes. Sejam bem-vindos. Eu vou ter que falar no meio do vídeo que eu vou colocar aqui, porque eu vou ter que censurar. O início da minha fala aqui é para fazer um complemento pela pauta que a deputada Ana Campanholo trouxe. E eu gostaria de começar pelas notas dos jornais. Eu vejo que hoje o jornalista Moacir Pereira nos prestigia. Aqui é a nota do estrago que foi feito no carro do professor Sérgio Colli, um exemplo para Santa Catarina, Engenharia Mecânica da UFSC, o curso que não numericamente, mas pelo índice, é o mais difícil de entrar em Santa Catarina. Um professor super graduado que chegou às 7h15 da manhã de sexta-feira para dar sua aula às 7h30, estacionou o seu carro e quando voltou, pessoal, o carro estava todo depredado, riscado, pneu no chão, cheio de panfleto em cima, um absurdo. O Moacir Pereira escreveu muito bem, pode passar por favor, que o vandalismo que o professor Sérgio Colli sofreu, e aí eu vou tentar fazer a censura aqui, mas eu não vou deixar de passar os dois vídeos. A Ana foi mais moderada, com razão, mas eu vou apresentar os dois vídeos que os manifestantes fizeram do professor. Isso, ele não levanta do chão. Eu juro que ele vai levantar. Olha aqui, ó. Tentaram incendiar aqui, ó. Tem uma imagem. Filma tudo. Chama o reitor, urgente. Isso aqui o poder público vai pagar. Aonde? O que tem a câmera? Ótimo. Pode passar o segundo vídeo que eu vou censurar o que as crianças não podem ouvir. Filma. Quem riscou meu automóvel em vingança porque estabeleci aqui e fui dar minha aula é o filho de puta. Esse Brasil está cheio de filho de puta. Mas não poderia deixar de passar isso para quem está em casa ouvindo. Isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. As crianças não precisam ouvir, mas a população de Santa Catarina tem que ver. O cara chega para dar aula às 7h15 da manhã, um professor exemplo de um setor da educação brasileira que não está lá embaixo, está lá em cima, super graduado, e tem um prejuízo desse moral e econômico, já que depois no vídeo que a Ana já passou, ele fala que o estrago no carro dele é de no mínimo R$ 3.500, ou seja, vai ter que pagar R$ 3.500 no seu carro por ter ido dar aula, por ter ido para a universidade com horário marcado para dar aula. Isso é um absurdo.
Quer fazer manifestação, faça, mas não prejudiquem a vida dos outros. E o segundo assunto que me traz hoje aqui é para falar que a região da Grande Florianópolis não tem o que comemorar, como o pessoal do Vale do Itajaí pode comemorar e deve, pela vinda do ministro Tarcísio Freitas a Santa Catarina. Nem deveria ter vindo no contorno viário da Grande Florianópolis. Podia ter passado ali para ver a Via Expressa e retirado os cones da obra do DENIT, poderia ter ido conhecer realmente o aeroporto, o acesso ao aeroporto, uma obra estadual, mas com relação ao contorno viário, trouxe novidades que não tem por que comemorar. Primeiro, porque disse que veio conhecer a obra. Uma obra que era para ter terminado em 2012. Segundo, pessoalmente a mim, falou que a obra seria entregue em 2022. Eu perguntei, você dá a sua palavra, fugiu do assunto. E pior, está passando até desapercebido pela imprensa. A imprensa não deu o realce que merecia uma fala do ministro. Falou em reajuste, em reequilíbrio orçamentário. Ou seja, pelo que eu entendo, isso é aumento da tarifa do pedágio. Ou não é, Nazareno? Reequilíbrio orçamentário porque no projeto original não estavam 3 túneis que serão necessários construir, os da cidade da Palhoça. Isso é um absurdo. A população de Santa Catarina já está pagando pedágio há muito tempo, já foi reajustado diversas vezes, e agora as obras, para terminarem, quem sabe em 2022, vão ter um reequilíbrio orçamentário. Ou seja, é aquela parceria que o governo Bolsonaro, governo Temer, governo Dilma e governo Lula estão fazendo com Santa Catarina. Igual. O currículo do ministro é um currículo, já que eu estava falando de um professor supergraduado, o currículo do ministro é bom. É um ministro do governo Bolsonaro, que é elogiado até pela Folha de São Paulo, pela Veja, foi no Roda Viva e deu um banho de conhecimento. Agora, há 2 semanas e meia atrás, o seu secretário nacional esteve em Santa Catarina, também sem apresentar nenhuma boa novidade. Nenhuma novidade. E agora a novidade que o ministro vem a Santa Catarina fazer é que a população que já está pagando pedágio há bastante tempo vai ter que pagar mais para a obra, quem sabe, ser entregue em 2022. Nem eu, nem o vereador Pitanta acreditamos nisso, deputado Nazareno. Muito obrigado. Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Com a palavra, o deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, cumprimentar a todos que nos acompanham, cumprimentar os jovens que hoje nos brindam aqui no plenário. O que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, é contextualizar um pouquinho do que nós vivemos nos últimos dias. Eu vim a essa tribuna algumas vezes pedindo o envolvimento da classe política, pedindo a liderança do governador Carlos Moisés, para que, de fato, a BR-470 saia do discurso e do papel de tantos anos e pouco dinheiro investido e quase nada de obra, um verdadeiro faz de contas. E eu queria registrar aqui hoje que tive um pouquinho de esperança, porque nós somos movidos à esperança, temos que ter esperança.
Nós, deputado Berlanda, que estamos lá no Serra Acima, no Alto Vale, e subindo a 470, nós sabemos que se a 470 não evoluir na sua manutenção, na sua duplicação, nas terceiras pistas, nós estamos mortos, deputado Ismael. Blumenau que o diga, não se consegue mais passar a cidade de Blumenau em determinados horários. E tivemos fatos novos. O primeiro fato novo foi a bancada federal catarinense ter se unido e unido forças lá com a bancada federal do Rio Grande do Sul, e estabeleceram duas obras como prioridade, deputado Titon. Uma, a BR-470, outra, a BR-285, que liga a Serra Gaúcha com a Serra Catarinense. Então, isso passa a ser um alento, e quando o presidente do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, com todos os deputados catarinenses, senadores, faz essa reunião em Itajaí, e o ministro se compromete de que agora, de fato, a BR-470 é a prioridade, portanto, vai tratar a liberação de recursos também como prioridade, isso nos dá uma nova esperança. Eu, ontem, conversando com o deputado Peninha, presidente do Fórum, o deputado Gerren, eu pedi um apelo. Ele deve estar fazendo isso hoje com o ministro, que me disse que ia fazer hoje na viagem para Brasília. Nós temos o trecho aí de Lontras a Piúna, que está intransitável. E o superintendente do DENIT me assegurou que o trecho de 4 quilômetros de Lontras, ele tem recursos e deve começar logo um trabalho de manutenção. Mas o trecho de Ibirama até a Piúna, que está totalmente destruído, precisa fazer um piso novo, deputado Laércio, não tem dinheiro, só para o ano que vem. E eu disse, mas escuta, como é que nós vamos aguentar até o ano que vem? A rodovia não vai aguentar. Quanto dinheiro você precisa? 15 milhões de reais. E eu passei isso hoje, deputado Gerren, para o deputado Peninha, para que ele fizesse um apelo ao ministro, já que ele disse que a 470, deputado Cobalcini, é a prioridade, que libere esses 15 milhões na trancha de manutenção desse ano, porque a rodovia não aguenta mais. E tomara de fato que nós tenhamos mais recursos e que a obra da 470 de fato ande, e como diz o ministro, até 2021 possa ser inaugurada, deputado Ismael. Mas eu queria, continuando a falar em obras, porque a obra da 470 trouxe um alento, e nós do Vale do Itajaí, deputado Alba, claro que todos nós ficamos sentidos, as entidades ficaram sentidas, porque não viram, deputado Laércio, não viram nenhuma obra nova sendo anunciada para o Vale do Itajaí pelo governador Moisés. Então nós temos o direito de cobrar. Eu também gostaria de ver o anúncio da continuidade das obras da enchente do Vale do Itajaí, que são cruciais para todos nós. Eu espero que esse anúncio venha. Isso não é estar contra o governo, não é estar aqui fazendo apologia, não. Que bom que algumas obras estão saindo do papel, obras já planejadas, obras que o governo agora conseguiu liberar algum recurso para fazer. Isso é importante para todos nós de Santa Catarina, mas é importante que todos nós sejamos tratados com igualdade, pelas demandas, pelas necessidades, e o Vale do Itajaí é a região mais populosa, a região per capita que mais arrecada impostos em Santa Catarina, e ela deve ter esse tratamento, pelo menos de explicação do governador. E aqui eu queria fazer uma sugestão, já lhe concedo uma parte, deputado Ismael, uma solicitação ao nosso presidente da Frente Parlamentar do Vale do Itajaí, deputado Alba, já falamos pessoalmente. Eu acho que, em função de tantas falas, é oportuno que Vossa Excelência, como presidente da nossa frente, consiga uma audiência com o governador Carlos Moisés e possamos nós lá todos juntos demonstrar nossa aflição, saber o que ele está planejando, para que nós possamos nos comunicar com as lideranças, com o pessoal que produz lá no Vale do Itajaí, deputado Silvio, porque eles estão no direito de cobrar. Isso é um direito nosso de cobrar.
né? Então, eu acho que é oportuno, nós temos que fazer isso, e eu faço esse pedido ao deputado Alba. Eu queria dizer, antes de passar a parte, deputado Ismael, uma coisa que me preocupa, e tomara que amanhã a gente veja isso claramente. A questão dos hospitais e da emenda que nós aprovamos aqui, deputada Ada, no ano passado, dos 180 milhões, para pagar serviços que não eram pagos para os hospitais e, por isso, os hospitais entrando em falência. Esse dinheiro não é para fazer convênio de custeio com hospital nenhum, não pode ser. Senão ele passa a ser mais um custo e não é investimento. Nós temos aqui fazer com que todos os hospitais filantrópicos que seguram a prestação do serviço da média e alta complexidade em Santa Catarina possam faturar aquilo que produz, para no ano que vem nós termos mais receita para o Estado. É para isso que nós aprovamos os 180 milhões, é para isso que nós derrubamos o veto do governador, e que bom que agora o governador entendeu que é possível fazer, mas tem que fazer do jeito certo, e nós queremos acompanhar isso, e nós tivemos a oportunidade de falar isso para o secretário de Estado da Saúde, que faça com que os hospitais recebam o que produz. Daí pode começar a cortar o dinheiro do custeio dos hospitais. É isso que nós esperamos. Deputado Ismael, com muito prazer lhe concedo uma parte. Deputado Milton Obos, sua intervenção é oportuna. Eu quero aqui acrescentar o discurso do deputado Alba, e inclusive respondendo aqui ao deputado Caro Preso, em relação especificamente ao pacote do governador Carlos Moisés. Informe Blumenau traz como manchete: entidades de Blumenau repudiam investimento do governo do Estado sem contemplar o Vale do Itajaí. O deputado Caro Preso perguntava quais as entidades, o deputado Alba não quis declinar, pois eu as leio aqui: a ACIB, a CDL Blumenau, a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, a AMP, o Conselho de Desenvolvimento da Itopava Central, a OAB Subseção Blumenau, e assim vai as entidades que fizeram esse protesto contra o governador. Há outras reportagens, e não são os deputados que estão falando isso. É a imprensa, é a mídia, jornal Município. O que o governador tem contra o Vale do Itajaí? É a pergunta. Entidades empresariais de Blumenau emitem nota de repúdio ao governador Carlos Moisés. Não tem nada a ver com esse parlamento. São as entidades. A ausência do Vale em novo pacote de obras do governo de Santa Catarina, revolta presidente da CIB. E a razão é simples. Blumenau é responsável por 30% do PIB, da riqueza de Santa Catarina. E nós não podemos admitir, deputado Alba, com todo carinho, todo respeito, e com todos os investimentos que o governo está fazendo em Blumenau, não é possível que num pacote de 200 milhões, Blumenau fique de fora. Então, é isso que as entidades estão reclamando e protestando, e nós queremos nos somar a esse protesto e cobrar efetivamente do governador, que teve uma excelente votação em Blumenau e em todo o Vale do Itajaí, no mínimo, um tratamento isonômico, não é? Para todas as regiões de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Obrigado. Deputado Gerri. Obrigado, deputado Milton. Eu quero, em nome do deputado federal Peninha, tive a oportunidade de acompanhá-lo ontem de manhã, ele como coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, essa boa notícia que você falou do ministro, que a prioridade é a 470. Com todo respeito às outras todas prioridades que tem, mas a prioridade, deputado Laércio, nós que enfrentamos aquela rodovia, eu, você, deputado Milton, tantos outros deputados, o deputado Peninha, naquele momento o ministro vê a importância que tem a 470, mas lembrando aquilo que Vossa Excelência falou, nós hoje temos no trânsito de Rio do Sul, praticamente, até Ascurra, intransitável, principalmente ali na subida em Apiúna, é coisa assim impressionante, de tanto buraco, de tanto desafio que a gente encontra aqui no momento. Então, é oportuno, a gente tem que se juntar, é isso, como está fazendo a Frente Parlamentar Catarinense lá em Brasília, nós aqui temos que fazer a mesma coisa, em prol sempre da população. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gerri, deputado Laércio. Deputado Milton Obos, esse seu tema eu sabia que ia acabar gerando um certo debate dos colegas aqui no parlamento. Eu gostaria, com muito carinho, de sensibilizar o deputado Alba, o deputado Ismael e também o deputado Ivan Nates, porque, claro que Blumenau é importante pela sua economia, pelo que gera para Santa Catarina, mas eu sou eleito por uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, que é a minha cidade de Timbó. Como o senhor, amigo Milton Obos também por Rio do Sul, o Gerri também pela sua pequena cidade lá do Alto Vale,
Então, nós não temos apenas Blumenau. Por Blumenau nós defendemos, estamos aqui lutando pelo nosso Vale do Itajaí, mas nós precisamos fazer com que o nosso governador do Estado, na boa vontade que ele já possui, tenha um olhar mais sensível e generoso, eu tenho dito isso desde o primeiro dia aqui no Parlamento, para a nossa região do Vale do Itajaí. Quando eu me coloquei o meu nome à disposição, deputado Milton Alves, para concorrer nessa eleição, eu tive a oportunidade de visitar as nossas entidades, aquelas que representam o setor produtivo catarinense, e foi recorrente, desde as entidades de Blumenau, as entidades do Alto Vale, as entidades da minha cidade, da minha região, Timbó, Indaial, todos clamam há anos por maiores investimentos na nossa região. O senhor colocou perfeitamente no seu discurso o que representamos para o PIB catarinense. E mais uma vez agora, como deputado, eu pude perceber, infelizmente, o descaso, não apenas do governo Moisés, o descaso que há com o Vale do Itajaí e até do governo federal. Porque a 470, uma importante obra federal, está de Indaial até a sua região de Rio do Sul, lá para cima, totalmente, aquela rodovia totalmente esquecida e abandonada. Então, a atuação do senhor em fazer esse pedido de apenas 15 milhões de reais para recuperar parte da rodovia, sem dúvida nenhuma, se nós pudermos ter a nossa união enquanto parlamentares, eu não vejo dificuldade nenhuma do governo federal fazer o seu pedido, o seu pleito sair do papel. E ao deputado Ricardo Alba, eu gostaria aqui, na presença dos nossos colegas deputados, e o senhor também, deputado Milton Alba, faz parte da nossa frente parlamentar do Vale do Itajaí, nós devemos mudar um pouco a nossa condução, porque eu estive presente em Blumenau, e lá estava presente o deputado Ismael e também o deputado Ivan Nats. A forma de conduzirmos a nossa reunião precisa ser mais participativa. A nossa frente parlamentar precisa ouvir mais. Nós estamos fazendo audiências públicas para ouvir as pessoas, e não apenas para levar mensagem de governo. E eu não me considero um parlamentar contrário, eu estou ali para ajudar, porque eu aprendi que para ser um bom homem público, eu preciso, deputado Milton Alba, ouvir as pessoas, conhecer a realidade delas, e a partir desse conhecimento, poder ajudar o governador a encurtar distâncias, encurtar caminhos, e poder ajudar a melhorar a vida delas. Então, eu acredito que nós, deputado Milton Alba, deputado Ismael, deputado Ivan Nats, deputado Alba, deputado Gerri, nós devemos encontrar um formato diferente na condução da nossa frente parlamentar. Porque se tivéssemos um formato diferente, deputado Milton Alba, essa falta de investimento de 200 milhões de reais não teria acontecido no nosso Vale do Itajaí. Porque o governador, sem dúvida nenhuma, com a boa vontade que ele possui, conheceria as realidades, conheceria as nossas deficiências e iria nos incluir nesse debate. Então fica aqui o meu registro, que nós, enquanto membros da frente parlamentar, possamos nos reunir e encontrar um novo formato. Obrigado, deputado Laércio. Para finalizar, eu queria mais uma vez fazer a insistência ao deputado Alba, que é o nosso presidente da frente, para que nós pudéssemos nos reunir com o governador o mais rápido possível. Eu acho que o governador tem a boa vontade de ouvir, porque se não tiver a boa vontade de ouvir, como é que nós podemos ajudar? E nós queremos ajudar, nós não queremos atrapalhar, não. Nós queremos ajudar Santa Catarina, mas precisamos compreender até onde pode ir o nosso papel, que infelizmente, até esse momento, eu como parlamentar aqui, pelas poucas reuniões que eu tive com o governador, eu não consegui entender como é que nós possamos, de fato, ajudar Santa Catarina, ajudar os pleitos e poder defender aquilo que a gente acredita. Muito obrigado. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retomar com a ordem do dia. Mas antes, ouço Sargento Lima, pela ordem. Eu fico pensando, senhor presidente, se 15 milhões já é o suficiente para resolver ali o que poderia ser feito com 400. Era isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado. Eu quero apenas registrar a presença do prefeito de Águas Frias, Ricardo Rolindo Moura, que hoje está aqui visitando a Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, prefeito. Está suspensa a presente sessão.